Programa Cenários tem nesta semana dois convidados. O engenheiro Paulo Roberto Vieira, que é da Via 11 Engenharia de Segurança Viária, que desenvolveu o projeto do Trânsito de Concórdia, dessas mudanças que foram implantadas agora. Esse projeto foi desenvolvido pelo Paulo, pela sua equipe da Via 11. E o Mauri Maran, que é secretário de Urbanismo e Obras. O Paulo está fazendo a segunda visita à Concórdia desde a implantação do projeto. A primeira foi exatamente naquele fim de semana em que houve a implantação. E o Paulo acompanhou no sábado, no domingo, e na segunda retornou a Joinville, né? E agora volta, mas durante todo esse período, né, muitos contatos foram feitos exatamente para os ajustes que foram conduzidos nesse período. Paulo, qual é a avaliação agora? O senhor teve mais tempo de ver o campo mais serenado, né? E de constatar em dias úteis, enfim, como é que percebeu? O filho nasceu como o senhor esperava? Bem, a parte técnica que nós pensamos, ela realmente funcionou na prática. Alguns pequenos ajustes estão ainda sendo feitos, mas no nosso entendimento, aquela mudança que parecia ser uma coisa absolutamente mirabolante, funcionou, está funcionando, e com pequenos ajustes ela deverá manter o trânsito em Concórdia aí por um bom tempo, com boa fluidez e segurança. O que o senhor constatou nesse período aí, agora no seu retorno? O centro um trânsito mais rápido, o que mais? Bem, um trânsito mais rápido, e aí começam as preocupações. O excesso de velocidade, principalmente na rua Dr. Maruri. Inclusive, hoje, ao longo do dia, já estivemos conversando na Secretaria de Urbanismo, aqui da Prefeitura, para ações no sentido de coibir esse excesso de velocidade que está havendo aí na rua Dr. Maruri, principalmente. E quais seriam essas ações, hein, Paulo? Olha, seria a implantação, porque foi retirada a lombada eletrônica que havia na rua Dr. Maruri. Então, está sendo estudado entre a volta da lombada eletrônica e algumas outras ações de redução de velocidade e facilitação também para a travessia dos pedestres, que me parece está sendo um pouco menos respeitada do que anteriormente era respeitado aqui em Concórdia. Na implantação e nas audiências públicas, o senhor destacava exatamente que uma das características importantes e positivas do trânsito era essa aí. Era o respeito ao pedestre, né? O respeito à faixa de pedestre, essa faixa de segurança. O senhor constatou que essa lógica foi quebrada em partes agora? O pessoal tá achando, pela liberdade que tem, pela facilidade de circulação, que as quadras são muito grandes, né? Principalmente nesse trecho que ficou de sentido único. Então o pessoal quer aproveitar para desenvolver um pouco mais a velocidade, e isso precisa ser coibido. De que maneira, hein, Paulo? Olha, entendemos aí que uma das ações seria a colocação das faixas elevadas de pedestre, que nada mais são que uma fusão de uma lombada física com uma faixa de pedestre feita dentro da legislação em vigor, e também sem ser aquele obstáculo que o dia que uma ambulância ou um caminhão de bombeiro tiver que passar com um pouco mais de velocidade, não vai sofrer nenhum problema de mecânico e nem afetar o doente que esteja indo dentro da ambulância. O Paulo Roberto Vieira é engenheiro da Via 11, empresa que desenvolveu o projeto de trânsito para a Concórdia. Mauri Maran, além dessas questões que eu levantei agora, que outras questões a Secretaria do Urbanismo e Obras, a Prefeitura apresentaram ao Paulo Roberto nessa visita à Concórdia? Bom, Clério, na verdade, mesmo antes dessa mudança do trânsito, nós sabíamos que essa mudança no trânsito ia trazer benefícios para essas ruas que iam receber essas melhorias. E também sabíamos, já discutimos isso com o Paulo, com o Eloy,
que nós íamos ter alguns efeitos colaterais em outras ruas fora dessa que houve a mudança. E realmente isso aconteceu. E em todo o mês de setembro, nós já tivemos um contato praticamente diário com o Paulo, com o Eloy aí da Via 11, onde nos trocamos algumas ideias e foi feito esses ajustes. E você, Clélio, acompanhou bastante esses ajustes que a gente fez na rua Adolfo Conder, lá em frente ao Correio, a própria Domingos Machado de Lima, naquela quadra entre a Rua do Comércio e a Rua do Tormaruri, na rua Talípio Magarinos, também nesse trajeto entre a Maruri e a Rua do Comércio. Enfim, vários locais aí a gente fez alguns ajustes e com certeza esses ajustes também trouxeram melhorias. Mas esses ajustes eu diria assim que não terminou, até porque no dia de hoje nós andamos nas ruas da cidade com o Paulo e observando já várias melhorias que poderão ser implantadas aí nos demais dias, que vai ainda desafogar ainda mais o trânsito, principalmente na Rua do Tormaruri, nesse trajeto entre a rodoviária e a Rua Adolfo Conder, onde travou um pouco o trânsito. Eu diria até que foi pior nos primeiros dias após a mudança. Mas melhorou agora em função de que ali na Rua Adolfo Conder, em frente aos Correios, nós conseguimos deixar que o semáforo ficasse livre à direita, livre à esquerda, com 3 pistas. E eu diria assim, que desses ajustes que tem que ser feitos, eu diria que 50% dos ajustes é uma intervenção que a Secretaria, o Departamento de Trânsito tem que fazer. E 50% é um ajuste que o próprio motorista, o próprio usuário do veículo, da moto, o pedestre, está fazendo automaticamente. Então, esse pequeno engarrafamento que houve na Rua do Tormaruri, ele já está diluindo nos dias, ao longo dos dias, em função de que quem volta do trabalho nos horários de pico, às 11h30, ao meio-dia, às 5h30, às 6, 6h30, e que voltavam sempre pela Rua do Tormaruri, voltaram a usar novamente a Rua Marechal Deodoro, chegando ali em Adolfo Conder, consegue entrar mais fácil, chegando novamente na Rua do Tormaruri. A Rua do Comércio também nós tínhamos alguns problemas ali, com essa liberação novamente da Domingos Machado de Lima, já deu para perceber que já melhorou um pouquinho. E o motorista, nos primeiros dias após a mudança, ainda um pouco inseguro, e ainda tem muitos motoristas que estão inseguros ainda, em alguns trechos e tal. Em alguns trechos, e usar esse novo trajeto. Claro. E ao pouco eles estão se soltando, e a gente percebia que quem descia na Rua Tílio Fontana, muita gente convertiam à esquerda, pegando a Rua do Comércio, porque aqui é uma rua que não mudou. Então, claro, se sentiu mais em casa, mais à vontade, mais seguro. E não usava o trajeto novo. Mas isso já está melhorando no dia a dia, porque o motorista começa a pegar confiança, conhecer bem o trânsito, e eu diria assim que mais uns dias, com algumas intervenções feitas pelo Departamento de Trânsito, e o próprio motorista fazendo a parte dele, nós vamos aí achar uma equação que seja boa aqui para o trânsito de Concórdia. Paulo Roberto Vieira, esse trecho então da Dr. Maruri, entre a estação rodoviária e a Praça do Gelo Góes, o que pode ser feito aí? Existem alguns ajustes, alguma retirada de poucas vagas de estacionamento ali para melhorar a fluidez na última quadra de mão dupla. Criar duas pistas de chegada na última? Na última quadra com 2 faixas de circulação, são 4 vagas a serem sacrificadas apenas, né? E isso já foi visto, é uma ação que basta uma troca de placa que existe hoje lá de zona azul para uma placa de proibido estacionamento ao longo de toda a quadra, que vai facilitar em muito a circulação e também a visualização do motorista, porque hoje o motorista, quando ele vem, ele só enxerga uma faixa que é da esquerda, muitas vezes pensando que a da direita é só para conversão à direita. Sim. E até gostaria de dizer uma coisa, que a Prefeitura de Concórdia, ela está realmente muito antenada com o assunto trânsito. Posso lhe dar aqui uma informação que hoje
acabei de assinar um contrato com a Prefeitura de Concórdia, depois de uma licitação que houve posterior ao término dos nossos trabalhos, de uma assessoria contínua referente ao sistema viário e trânsito, né, por mais 4 meses, justamente para que se tenha, ao longo desses 4 meses, o final, enfim, que se seja feito todos esses ajustes, e iremos também fazer algumas intervenções nos bairros também, no sentido de melhorar. Então, isso é um trabalho que começa a se desenvolver a partir de hoje, né? No sentido da continuidade. Da outra vez foi para que se resolvesse em definitivo o trânsito na cidade, agora para um trabalho contínuo de assessoria aqui ao município. Uma questão que foi levantada antes de implantar o projeto e que depois a pressão baixou, mas ainda a gente advogando essa mudança, é de permitir o estacionamento, Mara, e permitir o estacionamento à esquerda, né, na Marechal Deodoro, e à esquerda na Doutor Maruri. Como é que vocês cediram essa pressão antes de implantar o projeto? Como é que estão vendo a situação agora? Olha, eu diria, Paulo, que as mudanças do trânsito em Concórdia, elas estão... Eu entrei na prefeitura desde 2001 e ao longo do tempo a gente sempre falou em mudanças do trânsito e sempre houve algum tipo de resistência. Qualquer mudança existe resistência. E a gente, ao longo desses anos, várias ruas a gente fez algum tipo de intervenção e muitas vezes até nem tirando o estacionamento, apenas mudando de oblíquo para paralelo, para fluir melhor o trânsito, e houve alguma resistência. Eu diria que já passou essa fase de haver resistência. Eu diria assim que hoje Concórdia está madura para essa mudança e já provou isso nessa mudança. Eu diria que mais de 90% da população aprovou essa mudança e até mesmo os comerciantes que fizeram baixo assinado aí para que se mantesse o estacionamento no lado esquerdo da rua, que também não tinham tanta certeza e sabiam que a manutenção do estacionamento dos dois lados inviabilizaria essa mudança do trânsito. Houve aquela pequena reivindicação para que se mantesse, nós tivemos que responder que inviabilizaria a mudança. E depois dessa mudança morreu essa questão de estacionamento, um assunto que não se fala mais, porque deu certo a mudança. E a gente percebe que muitas vezes existe sempre aquela preocupação do comerciante em perder cliente, em perder renda durante o mês e tal coisa. Isso não acontece. E eu acho que não é o estacionamento que vai garantir o cliente lá de comprar o produto na loja. É a própria qualidade da loja em saber vender o produto que vende, não é o estacionamento que garante isso. Eu, quando tenho preferência por um mercado, por uma loja, independente de estacionamento na frente ou não, eu vou naquele determinado local. Então, acho que isso aí foi uma coisa tranquila. Muitos comerciantes, inclusive daqueles que assinaram abaixo-assinados, depois trocando uma ideia, diz que realmente foi necessária a mudança, deu certo e realmente isso aí já é uma coisa superada. E eu diria assim que sempre que haver necessidade de tirar algumas vagas de estacionamento, o que vai ocorrer também na Maruri, nessa quadra, entre a Maruri e a Guilherme Mutiara, vamos ter que tirar para fluir o trânsito. E eu acho que está bem tranquilo, não está havendo mais essa resistência a essas mudanças. Bom, o senhor chegou a ser consultado sobre essa pressão que foi realizada, Paulo, e acha que é por aí mesmo? Não daria para contrabalançar um pouco, especialmente em alguns locais, deixar ainda o estacionamento à esquerda? Eu acredito que não. Acho que a retirada do estacionamento à esquerda foi uma decisão pensada. Veja, nós fizemos um balanço com todas as mudanças que foram feitas aqui na área central da cidade, e falamos assim, desde a praça, né, na esquina do Adolfo Konder, até a rótula da Sadia e as transversais e tudo mais, houve uma perda total de 32 vagas.
o que não é nada significativo, né? Essas mais 4 vagas que deverão ser tiradas agora, o que hoje podemos constatar ao longo de todo dia, nas nossas visitas, na rua, é que existe disponibilidade de vaga. O estacionamento rotativo em Concórdia tem funcionado a contento e tem democratizado as vagas e, como o secretário falou, não é pela falta de uma vaga na frente de uma loja que o cliente vai deixar de comprar naquela loja. Agora, em alguns pontos, né, Marinho, em alguns pontos, o Centrão mesmo fica com mais dificuldade de vaga, né? Essa área mais próxima aí da prefeitura, onde mais, mesmo hospital e tal, teve mais dificuldade. É isso que você constatou também, não? Clélio, na verdade nós temos hoje na área azul 1.400 vagas de estacionamento. Uhum. A taxa de ocupação dessa área azul gira em torno de 45% a 50%. Então, de 1.400, 700 vagas estão ociosas durante o dia. Ao longo do dia? Ao longo do dia. Só que é claro que existem alguns locais, lá no hospital, próximo do banco, da prefeitura, onde a taxa de ocupação é quase que 100%. Mas nós temos ruas mais secundárias que elas ficam bastante ociosas durante o dia. Então, não justifica aí essa perda aí, acho que não foi tão significativa, apenas é uma mudança de hábito dos motoristas que tem que estacionar um pouquinho mais longe do local onde queiram fazer suas compras. Mauri Maran, secretário de Urbanismo e Obras, o Paulo Roberto Vieira, da Via 11 Engenharia de Segurança Viária, é engenheiro, participando do programa Cenários desta semana. Retornamos com o programa Cenários desta semana. Os nossos convidados são o Paulo Roberto Vieira, engenheiro, é da Via 11 Engenharia de Segurança Viária, a empresa que desenvolveu o projeto de trânsito que a prefeitura implantou e agora está fazendo pequenos ajustes, né, para ficar como definitivo. E o Mauri Maran, que é secretário de Urbanismo e Obras da prefeitura. Mauri, completando um mês, né, do projeto, né? Com esses dias aí, completando o mês. O programa... Foi dia 27? 27, 28? Então hoje... Completando, estamos gravando esse programa numa terça-feira, 27, né? Então, completando um mês de implantação do projeto do trânsito. Ainda sobre estacionamento, Mara, essa questão aí do hospital é uma questão que preocupa e, na verdade, desafia aí que tipo de solução encontrar, né? Eu vi, por exemplo, em Chapecó, no hospital regional, também não há, e lá o hospital regional é fora quase da cidade, né? Lá também não há uma solução adequada, quer dizer, não existem terrenos hoje urbanos disponíveis para fazer esse translado aí de pacientes, enfim, o tempo de espera. O que tu acha que pode ser feito? Na verdade, eu acho que o próprio Hospital São Francisco, com certeza, deverá, nos próximos anos, se preocupar um pouquinho mais com essa questão de estacionamento. Claro que está no centro de Concórdia, já bastante ocupado todo o seu espaço ali, mas quem sabe algumas desapropriações nas imediações possam facilitar um pouco essa questão do estacionamento. Em frente ao hospital do pronto-socorro, nós temos quase que meia quadra disponível para as ambulâncias, até porque existem todos os municípios da região que são atendidos aqui pelo Hospital São Francisco, pelo Sistema SUS, e que nós temos que disponibilizar em frente ao hospital essas vagas para ambulância. É lógico que é insuficiente e não dá para uma ambulância chegar ali e ficar uma manhã inteira, de repente, esperar um paciente. Então tem que haver também essa compreensão de quem vem de fora, deixa o paciente, circula, vai para um outro local, volta somente na hora de pegar, para que toda essa movimentação possa acontecer na frente do hospital. Mas realmente, principalmente a região do hospital, é uma região bastante complicada na questão de estacionamento, porque além do hospital temos as farmácias ali. Isso, e as clínicas mesmo, né? E as clínicas. Mas é lógico que sempre que alguém for construir uma clínica, for construir uma farmácia, tem que se preocupar com a questão de vaga de estacionamento. Isso é uma lógica. Não dá mais para se esperar que a rua pública tem que disponibilizar as vagas para a sua clientela. A rua, eu acho que um dos primeiros
critérios é a circulação de veículos, o segundo é estacionamento. E nós, com esse grande número de veículos que temos em Concórdia, que chega a já passar de 47 mil veículos, nós temos que fazer com que os veículos possam circular. Porque se eles não circular e ficarem parados, com certeza é o caos que nós tínhamos antes. Paulo Roberto, a questão dos caminhões, né? Ficou mais fácil, ficou mais difícil? O que o senhor notou no fluxo dos caminhões agora, depois das mudanças no trânsito? Olha, durante hoje, todo o dia de hoje, o que pudemos observar foi uma maior facilidade de circulação dos caminhões. Aqueles problemas que diziam, o caminhão não vai conseguir fazer a curva saindo da Adolfo Konder, entrando na Dr. Maruri. Hoje viam durante o dia todo lá nenhum tipo de problema. Enfim, não estamos vendo assim nenhum problema em termos de circulação dos caminhões e o convívio. E o que é o principal, o convívio entre os caminhões e os automóveis, mesmo no horário de pico hoje, antes e depois do almoço, não vimos assim nenhum problema maior. Eu só queria fazer uma correção aqui ao secretário, que ele falou que nós temos que pensar as cidades hoje com circulação de veículos. Não, nós temos que pensar na circulação dos pedestres. Também. Os pedestres hoje, eles têm que realmente ter facilidade. Hoje a tendência das cidades é se criarem ruas com áreas comerciais de circulação muito restrita, como é aqui a Rua do Comércio, praticamente sem estacionamento nenhum, né? Para que as pessoas tenham calçadas mais largas para circular, facilidades e, enfim, ter toda a circulação de pessoas, porque hoje nós entendemos que a pessoa, para sair do seu carro e ir até uma loja comercial, se ele andar até 200, 250 metros, nem nenhum exagero. Sim. Até porque todos os comerciantes vão gostar, porque ele não vai ficar atento só àquela loja. Ele vai passar em pelo menos mais 10, 15 lojas antes de chegar naquela que ele quer. E de repente algum comerciante vai conseguir fazer algum negócio no meio do caminho, né? E a mesma coisa, aquele que hoje é procurado, amanhã também pode ser beneficiado com a caminhada de alguém. Então, não vejo assim nenhum problema com os caminhões. Maurimar, há um acordo, com a Sadia para que nos horários de pico, né, não haja caminhão entrando e nem saindo. Está funcionando isso? Nós, não de agora, né, Clério? Acho que já há alguns anos a Sadia sempre foi uma colaboradora nessa questão do trânsito. Era bem comum em outros anos os frangueiros, graneleiros, porcadeiros circularem na área central normalmente durante o dia. Hoje você não percebe, não tem mais isso. Se usa bastante o contorno norte e a logística da Sadia, de carregamento, descarregamento, mais na parte da noite também. E na questão dos caminhões, sempre houve uma colaboração, principalmente nos horários de pico, quando é possível. Agora, é lógico que a questão dos caminhões, nós estamos já buscando algum tipo de solução. Já temos aí a empresa Catop, que está fazendo o projeto da terceira pista da Rua Tílio Fontana, entre a rótula aqui em frente à Sadia até a rótula do contorno norte. E é lógico, é uma obra de um valor bastante elevado. Vamos fazer o projeto, depois vamos tentar viabilizar esses recursos. O prefeito João Girardi vai viabilizar esses recursos, ou com recursos municipais, estaduais ou federais, que com certeza, tendo essa opção, nós já podemos daí sim negociar definitivamente o desvio desses caminhões via a Rua Tílio Fontana, contorno norte. Aí temos uma segunda etapa que o governo do estado deverá se preocupar com o contorno norte, que está também bastante problemático. E ainda existe, já por determinação aí do prefeito e a pedido do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, já a contratação de um estudo ou projeto do contorno sul,
que também o contorno sul vai apontar para uma saída lá pelo bairro da Gruta, Novo Horizonte, para acesso para a empresa Sadia também, que é mais uma opção que nós vamos ter que trabalhar nos próximos anos para isso. Muito bem, nós estamos conversando com o Mauri Maran, que é secretário de Urbanismo e Obras, e o Paulo Roberto Vieira, que é da Via 11 Engenharia de Segurança Viária. Ainda na questão dessa primeira fase do projeto, Paulo, essa primeira fase, vocês explicaram nas audiências públicas, né? Que era a fase até de certa forma mais fácil de ser implantada, porque exigia mais inteligência do que grana, né? Do que dinheiro. Não tinha, assim, investimento houve, né, em sinalização, algumas melhorias, mas não era, eram coisas que, veja, nós fizemos um estudo dentro de uma condição que a administração municipal pudesse implantar em 30, 40 dias, sem ficar com o pires na mão, como se diz, né, buscando recursos. Dentro de um valor razoável para a administração municipal. Existe uma segunda etapa, né, que nós estudamos, que seria uma continuação do binário até praticamente a entrada da cidade, mas que essa já exige alguma coisa em termos de desapropriação, enfim, alguma coisa de alguma obra um pouquinho maior, mas também é coisa que vemos a possibilidade da administração municipal investir, não agora, né, mas dentro de programação, de orçamento, enfim, todos esses trâmites que são necessários aí para se gastar dinheiro, né? Bom, Mauri Maran, o projeto eu não lembro bem quanto custou, cento e quantos mil? O projeto, o estudo de trânsito? Estudo? Estudo. Não, foi 69 mil o estudo de trânsito. Agora, a implantação dessas melhorias, nós contratamos a pintura, mais as placas de sinalização, gerou em torno de R$200 mil. Claro, aí houve os recapeamentos em algumas ruas, aí, principalmente nas laterais, também houve mais algum investimento nesse sentido. E é lógico que há algumas mudanças, principalmente nos canteiros, nas rótulas e nesses ajustes aí foram feitos todas pela própria Secretaria do Urbanismo. Claro, mas enfim... Você contratado tudo, mas montante grande, mas eu diria assim... Mas em torno de 500 mil? Não chegou a isso? Não. Realmente de serviço contratado não chegou a 300 mil. Agora... Claro que a Secretaria do Urbanismo trabalha todo o mês de agosto e o mês de setembro. Então, também existe um custo para a Prefeitura para essa implantação. Não houve um desembolso a mais, mas houve alocação de recursos, né? Próprios. Dos recursos próprios lá. Eu diria que o custo total ele chegou em torno de uns R$400 mil. Isso. Né? Uhum. Custo-benefício, e aí? Custo-benefício? Acho que a população é que tem que dizer. Né? Me parece que a maioria está muito satisfeita pela fluidez do trânsito. Quer dizer, a gente não escuta mais aquela reclamação de que só para, tal, isso, aquilo, o sinal leva 2 minutos para abrir. Hoje isso não existe mais, né? Hoje isso não existe. Então, me parece que foi um custo justo para o resultado que está se colhendo hoje. E Maria, também acha assim? Com certeza, eu acho que valeu a pena o investimento. O trânsito sempre foi uma questão, um calo no nosso sapato e de qualquer administração e nós não foi diferente nos últimos anos. Só para ter uma ideia, Clélio, no final de 2003, nós tínhamos 23.035 veículos. Hoje nós já estamos com 47. Então, nesses 8 anos, mais do que dobrou o número de veículos. E com as mesmas ruas e sem grandes investimentos. Então, o que nós investimos nos últimos anos? Em soluções mais localizadas, mais pontuais, que trouxeram benefício. Chegou um determinado momento que você não tinha mais aonde respirar. Então, essa implantação pelo custo
pelo investimento que houve, foi insignificante pelo resultado final que houve, que trouxe essa modificação. Paulo, a gente nunca deve desconhecer o esforço das pessoas, né? Mesmo quando elas não conhecem, vão lá e mexem, e tentam, e foi o que aconteceu no Trânsito de Concórdia durante a história dele. Algumas vezes, óbvio, aconteceram decisões técnicas também, mas muitas vezes foi por pressão, né? Põe uma lombada aqui, põe uma sinaleira lá e tal, e agora nós temos um projeto, um estudo sendo feito. Eu tenho uma atuação um pouco maior na cidade de Ceará, que é uma cidade pequenininha também, o município tem 18 mil habitantes, e o pessoal está fazendo nessa tentativa e erro, né? E eu sugeri o seguinte: vamos contratar um estudo de trânsito. Não estou fazendo propaganda para a sua empresa, mas já dizia, já está escrito lá, não sei aonde, né? Que cada macaco no seu galho, né, Paulo? Fica mais fácil, certamente essa solução o senhor tira de letra, né? E nós arrancaríamos os cabelos e não encontraríamos. O senhor acha que as pequenas cidades, mesmo com os probleminhas pequenos, deveriam tratar também tecnicamente essa questão como... Bem, eu quero dizer aqui o seguinte: Concórdia é o município de número 203 que nós trabalhamos. E nós já trabalhamos em cidades que na área urbana tem 3 mil habitantes e já trabalhamos em cidades que na área urbana tem 2 milhões de habitantes. Logicamente aí a equipe muito maior, o envolvimento muito maior. Mas hoje, toda e qualquer intervenção no trânsito, ela, sendo bem feita, ela vai ter o seu benefício logo visto à frente. Nós hoje estamos trabalhando em cidades aqui em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, de muito menor tamanho do que Concórdia, com muito menos problemas, sem caminhões circulando, nada disso. E o que está acontecendo é que as pessoas estão vendo a melhoria do trânsito e mais, a melhoria da segurança para as pessoas que circulam, sejam elas pedestres, sejam elas motoristas. Porque é crescente a quantidade de veículos, motocicletas e caminhões que são colocados na rua diariamente. Sim. É um número absurdo, né? E a infraestrutura das cidades continua exatamente a mesma, né? Então, hoje, um estudo de qualquer cidade, qualquer tamanho, ele é sempre, acho que, eficaz. E outra coisa, né? As coisas são dinâmicas, né? A solução, claro que ela foi feita para hoje e para os próximos anos, mas as intervenções têm que ser continuadas. Exato. Nós fizemos aqui, na parte final do nosso trabalho, uma projeção para uma melhoria do trânsito para os próximos 20 anos, né, em Concórdia, em se tratando do acesso à cidade, enfim, novos acessos, novas ligações, melhoria de ligações entre os bairros, que chegam aí ao investimento de quase 150 milhões de reais. Aí vai dizer, mas o Paulo está lá sonhando. Não, nós não estamos sonhando. Se você pensar que 150 milhões em 20 anos são menos de 10 milhões por ano, são 8 milhões por ano, para deixar a coisa absolutamente tranquila, não é muita coisa. Lógico que isso não é dinheiro que possa sair diretamente aqui da administração municipal. Mas hoje o Ministério das Cidades disponibiliza recursos para esse tipo de trabalho. O Paulo falou no primeiro bloco, essa continuidade da assessoria e algumas intervenções em bairros. Mauri Maran, o que vocês estão pensando agora então, em termos de bairros, os que dão acesso à cidade, outros bairros mais, o que pode ser feito, que intervenção seriam estas? Bom, Clério, na verdade essas intervenções no trânsito, no dia a dia a gente já está fazendo, que são essas
melhorias, essas pinturas, essas definições mais de questão de segurança, a prefeitura, ela diariamente ela tem uma equipe que ela está fazendo pintura de faixas de pedestre, divisão de pista, sinalizando. Isso que é diário. É lógico que dentro dessa proposta do estudo do que a Via 11 nos apontou, existe também as melhorias dentro dos bairros, principalmente na questão de interligação entre os bairros de Concórdia. Hoje nós temos uma malha viária que ela sempre está convergindo para o centro da cidade. Tu está lá no Guilherme Reis, tu quer ir para um bairro da cidade e tu tem que passar necessariamente quase para o centro da cidade. Então tem que ter essa ligação entre bairros, e nós estamos, o estudo de trânsito apontou para isso, mas é lógico, nós estamos trabalhando com algumas questões mais imediatas, algumas mais a curto prazo e algumas a longo prazo. Então eu diria assim que as imediatas foram essa implantada agora no último mês. Temos agora essa melhoria da rua Tílio Fontana, que já está acontecendo o projeto. Já estamos prestes a contratar um estudo, o próprio projeto do contorno sul, e esse contorno sul com certeza vai fazer com que essa região mais no sul da cidade, que liga a BR-153 até o ASC 283, aqui próximo do bairro dos Estados, na entrada para Presidente Kennedy. Claro, é uma obra muito grande, não vamos nos iludir que é uma obra que vai estar pronta daqui 2, 3 anos. Mas ela, tendo um projeto, ela já vai garantir aquele espaço, aquele terreno, para que não se seja usado, ocupado com loteamentos, com construções ou com outra finalidade. E é lógico que nesse projeto do Contorno Sul nós vamos ter que trabalhar em etapas. E uma dessas etapas, após o projeto estar pronto, é fazer com que essa ligação da 283, aí na entrada de Kennedy, aí para os fundos da empresa Sadia, seja uma realidade não imediata, mas a curto prazo. Agora tem espaço nessa ligação, tem espaço para fazer uma rua mais larga lá e tal? Aquela entrada pela 283, ainda há espaço ou não? Tem. Nós temos ali alguma região, ainda podemos garantir, né, esse espaço. Em alguns locais não vai escapar de algum tipo de indenização. Isso é inevitável, que já estão ocupados por residência, não vai ter jeito. Mas é lógico que temos que, pelo menos, garantir agora o espaço que já não foi ocupado. Tá certo. E é lógico que todas essas intervenções, essas obras vão onerar aí o município com indenizações, aí se tornando a obra até mais cara, mas é necessário, porque senão, com certeza, não vamos trazer as melhorias aí que o estudo nos apontou. Paulo, nos bairros aí, o que o senhor prevê que possa ser feito agora nessa fase ainda? A ideia dos bairros são duas coisas: é a melhoria da sinalização existente, né? Inclusive colocar a sinalização dentro da legislação em vigor, existem algumas falhas, e esses estudos mais detalhados da interligação entre os bairros. Nos bairros são principalmente essas duas coisas: a melhoria da sinalização e a melhoria da interligação entre os bairros. Sobre o que você perguntou ao secretário da ligação, ter uma pista dupla, a ideia é que todas essas novas vias elas sejam sempre pista dupla, com calçada, iluminação, enfim, a diretriz que foi entregue, né, o anteprojeto que foi entregue, é uma coisa para realmente, a partir do momento de implantado, ter a sua vida útil durante muito tempo, nada de uma ruazinha de 7 metros. Certo. Há inclusive mudanças, não é, Mara? Apenas adiantando o serviço, mas apenas para ilustrar. Há mudanças também no próprio plano diretor, que vai garantir ruas mais largas aí nos novos loteamentos. Quer dizer, isso tudo vai também contribuir no futuro para que tenhamos um trânsito diferente também nos bairros. Nós trabalhamos já, Clélio, há 1 ano, 2 anos atrás, que quando acontecesse a revisão do plano,
junto acontecesse também o estudo de trânsito. Um estava meio que interligado ao outro. Então, exatamente, agora com essa revisão do plano diretor e ampliação do perímetro urbano, nós vamos ampliar o perímetro urbano aí em torno de 70% do perímetro, 60% a 70%. Então nós temos que garantir que nessas ampliações do perímetro urbano, nós não corremos mais o risco de fazer o que já é uma realidade em Concórdia, ruas estreitas, ruas em terrenos bastante acidentados, porque muitas vezes quando se faz um loteamento, a área boa, se faz os lotes e se comercializa. Os piores locais ficam para as ruas, ou para as áreas verdes, ou para as áreas de equipamento que ficam para a prefeitura. Então tem que mudar um pouco essa realidade, e o plano diretor com certeza vai nos dar uma luz aí para que realmente nós tenhamos nos próximos anos uma cidade mais planejada. Mauri Maran, secretário de Urbanismo e Obras, e o Paulo Roberto Vieira, que é da Via 11 Engenharia de Segurança Viária, nossos convidados desta semana no programa Cenários. Vamos à parte final do programa Cenários desta semana. Nossos convidados, Paulo Roberto Vieira, da Via 11 Engenharia de Segurança Viária, e Mauri Maran, secretário municipal de Urbanismo e Obras. Fizemos uma avaliação, a primeira avaliação, depois de implantado o novo sistema de trânsito de Concórdia, depois implantado esse projeto, a primeira parte do projeto, e uma avaliação técnica, né? Feita pelo Paulo e pelo Mauri Maran. A avaliação política é a questão, quando eu falo em política, é no sentido amplo da palavra. É a aprovação ou a não aprovação que é dada pela população. E isso importa também, né? Porque na gestão pública importa, quer dizer, as pessoas querem fazer serviços que deixem satisfeita os clientes, que no caso são os cidadãos, né? E me parece que sob esse aspecto não há perda, né? Ao contrário, eu acho que há ganho. E eu notei o seguinte, viu, Paulo? Não sei se tu sabes onde nasceu o prefeito de Concórdia, né? O prefeito de Concórdia nasceu em Três Barras, né? E aí eu participei de uma reunião da Associação Comercial e um empresário disse o seguinte: mas precisou um colono, né? Colono é alguém que trabalhou na roça e colheu milho e plantou soja e tirou leite de vaca, vir na cidade fazer mudanças que nós da cidade não conseguimos fazer há muitos anos. Pois então, eu também acho que, sob o aspecto político, não há reparos maiores a serem feitos, e me parece que a parte técnica ela se complementa quando também há esse ajuste político, né? No sentido de que a mudança cause o menor impacto negativo possível às pessoas. Em que pese a mudança sempre causar um desconforto, né, Paulo? Exatamente. Isso, agora você contou essa história sobre o prefeito, aconteceu conosco algo similar. Há alguns anos atrás nós estávamos fazendo um trabalho na cidade e fora de Santa Catarina, e numa audiência pública um cidadão disse assim: mas precisava vir esses forasteiros catarinenses aqui para dar jeito no nosso trânsito? Será possível que não tem ninguém aqui que soubesse fazer isso? Mas realmente, veja, esse trabalho que a gente fez aqui, que tem feito ao longo aí da vida da Via 11, que já são agora 12 anos, agora em outubro, ele é fruto de um trabalho técnico, honesto e feito diretamente por nós. E nós entendemos que não adianta nada a técnica se não vai satisfazer a parte política, né? Então, nós temos que levar isso em consideração, valores, enfim, tudo aquilo que é necessário para qualquer tipo de modificação, que é sempre, às vezes, traumática, né? Mauri Maran, recado final no programa de hoje, especialmente essa questão da segurança, do maior cuidado e imaginar que temos mais fluidez no trânsito, mas que temos cidadãos também, e muitos, né, que estão aí compartilhando também o espaço urbano. Essa é uma preocupação muito grande, Clélio, do prefeito, do Departamento de Trânsito, da Secretaria, a questão da segurança. Não adianta nós fazermos essas mudanças no trânsito, que trouxe bons resultados, se nós trazermos a insegurança para os pedestres de Concórdia. Essa é uma preocupação do momento, que não aconteça aí acidentes, atropelamento, muito menos mortes em função dessa mudança. É lógico que antes da mudança também já acontecia esse tipo de
de pequenos acidentes e atropelamentos. Não quer dizer que agora não vai acontecer, mas poderá acontecer, nós não queremos que piore isso aí. Então existe essa preocupação, tanto é que nós já nos primeiros dias após a mudança fizemos um contato com a Polícia Militar pedindo mais empenho da polícia, e ela sempre teve esse empenho na colaboração aí do trânsito, e muito se pediu a instalação de lombadas eletrônicas. Nós não vamos, para ficar bem claro, não vamos instalar lombadas eletrônicas nessas ruas centrais de Concórdia. A Polícia Militar tem um radar móvel que poderá instalar diariamente, hora numa rua, hora em outra, para coibir esse abuso da velocidade. A ideia não é que se multe, é apenas que se reduza a velocidade. E nós também diariamente recebemos pedido de centenas mensalmente de lombadas. E nós também estamos nesse dilema. Precisamos dar segurança para o pedestre, mas também não podemos encher a nossa cidade de lombadas físicas ou eletrônicas, porque essa imagem negativa de um trânsito violento por Concórdia, nós não queremos que saia, que tenha essa impressão de Concórdia. Então nós estamos assim, nessa negociação de uma cidade segura, sem ter que ficar aí amarrando muito o trânsito. Realmente é uma coisa que nós temos, mas estamos trabalhando aí para que o pedestre, principalmente, e o motorista estejam seguros ao transitar nas nossas ruas. Paulo Roberto Vieira, seu recado final. Bem, dizer que entendemos que Concórdia tomou o caminho certo e que as melhorias vão se mostrar ao longo de um bom tempo, né? Um ajuste aqui, outro ajuste ali e tal, mas nada que seja de maior vulto. E também dizer que a Prefeitura, os seus setores competentes precisam se preocupar com os problemas dos polos geradores de tráfego, que tenham estacionamentos, que tenham acessos, que isso é uma coisa que, apesar de não ser do trânsito, mas é ligada ao trânsito. E isso, todos esses dados, vamos chamar assim, já foram municiados à Prefeitura, e essas coisas começarão a ser cobradas de uma forma mais efetiva, me parece, daqui para frente. Muito obrigado pela presença, Paulo Roberto Vieira, que tirou um tempo na agenda dele em Concórdia para bater esse papo, fazer esta avaliação do projeto do trânsito, engenheiro da Via 11, Engenharia de Segurança Viária, e também o Mauri Maran, que fez esta intermediação para que nós pudéssemos contar aqui com a presença do Paulo Roberto Vieira. E Mauri Maran, que é secretário de Urbanismo e Obras. Você é convidado a acompanhar toda a programação da TV Concórdia e na próxima semana com outros convidados aqui no Cenários. Até lá!